Deixa eu ver quem não vi. Boa noite para quem eu não vi. Que bom. A gente, a Libeto está ali já contando com o dedinho ali para ver quantos alunos. Como eu falei, hoje a gente vai ter uma atividade, né? Antes que Rodrigo comece a gravar aí. Já começou a gravar? Já começou a gravar, nem me deu tempo, né? Quem já ouviu falar em mapa mental? Quem já fez esse exercício? Levante a mão aí. É? Mapa mental nada mais é do que um antigo esquema que nós fazíamos, é dar um nome bonitinho, botar umas imagens assim, né? Quando a gente quer trabalhar um tema, né? Colocando um foco central, trabalhando cores, frases, né? Ou palavras que possam depois desenvolver uma discussão. A gente vai explicar aí durante a tarefa como vai ser, mas vai ser bem gostoso, algo bem simples mesmo, para a gente deixar a aula um pouquinho mais dinâmica hoje. Eu vou fazer uma introdução, né? Primeiro, relembrando a aula passada, né? Quem deu a aula aqui foi Paulo de Tarso, né? Aula maravilhosa, como sempre, né? A minha responsabilidade, né? Pegar uma aula logo depois dele é duro, viu? Mas vamos lá. Então, a nossa 15ª aula. Daqui a um pouco estamos entregando vocês para o ciclo 2, né? E vamos dar andamento aqui. Primeiro, vamos falar dos objetivos dessa aula de hoje, né? O geral é demonstrar que o trabalho é instrumento eficaz para o progresso social, né? Isso foi muito discutido, né? Que o desenvolvimento da própria sociedade tem a ver com o trabalho, porque o trabalho promove o progresso, né? É através do trabalho que o espírito se desafia, que o espírito se relaciona nas diversas, né, oportunidades que são dos ambientes de trabalho, das descobertas, do tipo de tarefa, vai adquirindo habilidades, tornando ele mais apto, né, a próximas encarnações, né? E, de quebra, contribui para o crescimento e o progresso, né, da sociedade. Cada um de nós, ao nos desenvolvermos dentro de um trabalho, de uma tarefa, nos habilitarmos mais, a gente contribui para o desenvolvimento da sociedade. Porque a gente já falou que quem é a sociedade? Somos nós. Nós somos a sociedade. Tá? Então, é importante, enquanto individualidade, né, nós contribuirmos para o progresso do todo, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Os objetivos específicos é demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existentes são sua consequência. Certo? Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Mostrar que é inevitável o progresso e que o único destino imutável que existe. Quer dizer, nós estamos, né, fadados à evolução, ao crescimento, ao progresso, né? Demonstrar que o espiritismo representa um progresso para a humanidade e, destruindo o materialismo, ele marcará época. E a gente vai discutir um pouco essa questão do materialismo e da materialidade. Porque a gente nunca pode esquecer que nós somos espíritos encarnados, né? Estamos passando essa experiência material, então a gente não está fora dela. Né? Nós precisamos das coisas materiais, né, para viver. Eu preciso, literalmente, me alimentar, eu preciso me abrigar, eu preciso me vestir. Isso faz parte, né, da parte material que cabe a mim. Então, existe uma diferença muito grande, né, entre as necessidades materiais do próprio espírito e do materialismo. Ok? Então, vamos lá. Lembrando aqui o que são as leis de Deus, né? Alguém gostaria de me dizer aqui o que entendeu sobre leis de Deus, leis divinas, de uma forma ampla, geral? O que seriam essas leis?
pensamento de Deus. Que mais? Gente, eu vou falar para Paulo de Tarso que ninguém entendeu nada que ele falou. Vou mandar um WhatsApp para ele. Paulo, volta aqui. Mandamentos? Os 10 mandamentos? Será que foi isso que foi discutido? Mandamentos? Seriam as regras universais que regem tudo que acontece, independente da nossa vontade. As leis, né, que regem o universo. E aí, alguém gostaria de complementar? E que são essas leis? A gente dividiu ela aqui em dois tipos, né? Uma seria as leis naturais e outras seriam as leis morais, né? As materiais se referem ao quê? A natureza, tudo aquilo que rege a matéria, todas as leis que regem a matéria. Então, a gente deu aqui um exemplo, quer dizer, acho que Paulo até deu também, isso da gravidade. A gravidade é uma lei natural, né? E o exemplo que, por exemplo, eu dei na segunda-feira, se eu pegar esse passador de slide e largar, vai acontecer o quê? Ele vai cair, porque existe uma lei, né, da gravidade. Se um juiz chegar aqui e disser, a partir de hoje, essa lei não existe mais, ele vai conseguir? Não, porque não depende da vontade dele. São as leis que regem a matéria e que são estudadas aí por várias áreas da ciência, da biologia, da astronomia, né? E assim, da química, da física, né, que estudam todos esses fenômenos. E as leis morais são as regras de sociedade, né, de convivência. Né? Eu digo assim, regrinhas de bons modos, né? Como eu me relaciono na sociedade, a minha relação com igualdade, né? Com todas aquelas leis, né, que são como se fossem assim, um manualzinho que, se a gente conseguir entender e integrar, vamos passar pelo nosso processo, pela nossa reencarnação de forma mais suave, né, com menos sofrimento. Porque o que diz lá no Livro dos Espíritos, que o homem só sofre porque se afasta dessas leis. Tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista moral e ético. Né? Porque se eu chegar num prédio de 10 andares e me jogar lá, eu vou estar sujeito à lei da gravidade. Vou chegar lá em pedacinhos, né? Vou ficar em pedacinhos lá embaixo. Então, vou sofrer, meu corpo físico sofrerá. E assim também é do ponto de vista, né, das relações e tudo mais. Ok? Então, são harmônicas e constantes, como a gente viu, só para relembrar. São gerais e universais, sem atribuição a crenças, religiões, época e cultura. E aí a gente viu o alcance dessas leis no tempo, é que as leis sempre foram as mesmas, mas os homens interpretaram de acordo com sua sociedade, com seu conhecimento, com suas crenças do momento. Não foi isso que a gente viu na aula passada? E a finalidade final dessas leis, nada mais, nada menos do que a educação do espírito, visando a sua evolução. Não obedecem à moral social, ao qual se modifica de tempos em tempos. São eternas, imutáveis e visam o equilíbrio e a evolução universais. Visam o bem e a felicidade, não a punição. Para a gente tirar aquela ideia, quando a gente fala lei, a gente associa as nossas leis, que tem sempre um caráter de julgar e punir. Não é isso? As leis divinas não têm nada a ver com isso. Elas visam exatamente a felicidade e não a punição. Estão no livro de vocês aí. Então, aqui, a lei que nós vamos ver hoje, vamos falar sobre trabalho e progresso. Vocês ainda vão ter essas aulas, liberdade e igualdade na sociedade, natureza, conservação, destruição, ecologia, né? Família e energia sexual. Nós vamos falar sobre sobre todas elas, tá bom? Bom, vamos nos ater, então,
ao trabalho e progresso, embora elas estejam intimamente relacionadas, todas elas. Né? Todas. Mas vamos tentar. Então, a gente fez também um paralelo aí entre leis humanas e leis divinas. Né? Quais as diferenças das leis humanas e das leis divinas? Quem me fala? Abrangência, lá, ó, no fundo. Quem aqui? Vamos esperar o microfone ali. Lá, depois você. Só um momentinho. Oi, boa noite. Oi, tudo bom, Thales? As leis de Deus são imutáveis e as leis humanas mutáveis. Leis divinas são imutáveis. E as humanas mutáveis. Mutáveis. Imperenes, enquanto as leis de Deus são perenes. Ok, diga. As leis humanas seriam criadas pelos homens e as divinas e as de Deus seriam as leis de Deus, por exemplo. Sim. Vamos lá. Mutáveis no tempo e cultura. Não importa, os homens, as leis dos homens, elas vão mudando de acordo com o conhecimento do homem. Prova é que leis, o que era antes regra, que era permitido, que era considerado legal, hoje é ilegal. Né? Pelo menos na maioria das culturas. Já foi legal, né? A pessoa achar que quer a propriedade de Jorge, eu chegar lá, eu quero a propriedade de Jorge, vou lá, mato o Jorge, tomo tudo que ele tem, inclusive, às vezes, filho e esposa, né? Acontecia isso, levava tudo, né? E ele não era punido a respeito disso. Né? Já houve um momento em que matar pela honra, né, era admissível. A gente viu isso muito, as mulheres, né? O marido lavou a honra com sangue, matou a mulher porque traiu. Né? Pode até ter culturas que ainda, né, adotem isso, mas a maioria hoje entende isso como crime. Né? Que história é essa? Tirar a vida de alguém porque traiu. Há pouco tempo, eu me lembro ainda de ouvir isso. Né? E as leis de Deus são imutáveis e intrínsecas ao Espírito, pertencem ao Espírito, estão ali, ó, fazem parte do próprio Espírito. E à medida que ele vai desenvolvendo, isso vai aflorando. Lembra que a gente falou aqui da sementinha? Essas leis estão dentro de nós, na nossa consciência, como uma semente de ipê contém a árvore, né? O Espírito já contém em sua consciência essas leis que serão desenvolvidas, né? À medida que ele vai adquirindo suas experiências e vai compreendê-las e integrá-las, ok? As leis humanas têm um caráter punitivo, as leis de Deus um caráter educativo. As leis de Deus têm uma ação corretiva, as humanas, desculpa, e a ação de Deus é preventiva. Então, todas essas leis estão nos mostrando um caminho para que a gente sofra menos, para que a gente entenda melhor a nossa passagem aqui, o nosso tempo aqui, e de que forma a gente deve se relacionar com nós mesmos, com o outro e com o ambiente em que a gente vive. Então, isso aqui é só para lembrar. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é o trabalho para você? Levantei de manhã, hoje é segunda-feira. Aí eu vou ter minha semana toda de tarefa, chegou sexta-feira. Como é que é? Já parou para pensar? Qual é a sua carinha quando você levanta segunda-feira para ir para o trabalho? Hã? Você fica feliz que levanta para o trabalho, empolgada, vou trabalhar hoje. Né? Mas alguém fica empolgado e diz assim, meu Deus, hoje é o meu trabalho. Tem muito relativo. Por que ela é relativo? Por que será que essa relação é relativa? Oi? Vamos lá, pode... O povo tá... Não deixa o microfone chegar.
se você trabalha com o que você gosta, verdadeiramente, o trabalho não é um trabalho. Legal. É uma alegria, uma diversão, é um aprendizado. Então, Tem até um ditado que fala algo assim, que fale sobre o trabalho. Fale e diga que aqui ela. É? A mesma coisa? É. O trabalho dignifica, né? Quando você tem consciência que você socialmente precisa do trabalho, e você fazendo ele, como já foi dito, com amor, com dedicação, dignifica muito o ser humano. Perfeito, perfeito. Aí eu vou só botar aqui 2 imagens, né? Uma imagem é essa aqui. Aquela imagem, tem gente que é segunda-feira, né? É sempre a segunda, é incrível, é a segunda-feira. Coitada da segunda-feira, né? Não tem nada a ver, a gente coloca aquele marco, porque domingo a gente está em casa, às vezes na boa, fazendo o que quer, o que não quer, o que gosta. E tem quem chegue na sexta-feira assim, né? Nessa alegria, né? Ai, acabou a semana, né? Pronto, vou começar, né? A viver, né? Que alegria, né? Certo. Mas isso é bom a gente parar para pensar, porque essa relação ela vai variar muito. São vários fatores que vão tornar o nosso trabalho assim, ou como a colega de vocês falou, com uma alegria, né? Será que isso também não tem a ver com os propósitos do Espírito? Até pensando, né, espiritualmente, a gente está falando, gente, tudo que a gente está falando aqui, sobre o trabalho aqui, vamos pensar um pouquinho além do personagem que a gente vive aqui, pensar um pouquinho no Espírito que cada um de nós é. Nosso trabalho, às vezes, tem uma relação direta com o propósito do Espírito. E quando o personagem, às vezes, está indo muito contra o Espírito, a vontade do Espírito, aí a gente se choca um pouquinho, né? Tipo assim, poxa, não era isso que eu programei, por que a coisa está indo nesse ritmo, nesse caminho? Então, só para a gente refletir aí um pouquinho. E o que é o trabalho? Então, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dessa ótica que a gente aqui, encarnado, vê, né? Culturalmente, nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como tarefa penosa. Olha o trabalho, coitado, o trabalho como é penosa e humilhante, como punição para o pecado. Quem trabalhava eram os escravos. Quem trabalhava eram as pessoas muito simples, muito pobres, que não tinham condições de nada, né? Então, era humilhante, era penoso, era punitivo o trabalho, né? Trabalhar era humilhante. Popularmente, por muito tempo, o significado do trabalho foi associado a fardo e sacrifício, né? E sacrifício é uma coisa interessante, que ela vem de sacro ofício, né? Então a gente para pensar esse sacrifício que de fato é. Mas era tomado aí como um fardo. Eu vou ter que trabalhar. Meu Deus, o que seria de mim, será, se eu não trabalhasse em nenhum momento, hein? Ficasse em casa o tempo inteiro sem fazer uma atividade, sem se sentir útil, porque o trabalho traz isso, né? Você se sentir útil, ativo, um ser ativo na sociedade, né? Então, na física, é uma grandeza escalar que determina a quantidade de energia utilizada na realização de uma atividade. Então, está representado aí pela fórmula trabalho igual a força versus deslocamento, né? Então, uma força é aplicada, gerando um deslocamento. Resumindo, movimento. E a gente viu nas leis naturais que tudo é movimento. Elas estão todas na natureza. Paulo não falou isso? Onde é que eu consigo reconhecer essas leis? Olhando para a natureza, todas elas estão lá. Lei do trabalho, lei do progresso, lei da reprodução, né? Todas estão lá. Lei da conservação, lei da destruição, todas estão na natureza. Tudo acontece na natureza. Então, o lugar para a gente entender elas é observando a natureza, né? E no dicionário, é uma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada, que é o que a gente mais tem, né, aqui,
conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. E aí a gente amplia o trabalho para diversas atividades. Então, não é só ser engenheiro, não é só ser professor, não é só ser arquiteto, não é só ser médico, que é uma profissão. Estendemos isso também às atividades criativas, né? Agora, o mais interessante aqui, alguém sabe falar sobre a etimologia da palavra trabalho? Foi muito interessante quando eu vi isso a primeira vez. E aí a gente vai entendendo dessas nossas relações, às vezes, difíceis com o trabalho. Olha só, a palavra trabalho tem sua origem no vocábulo latino tripalho, denominação de um instrumento de tortura romano formado por 3 paus, palio, né? Tripalho. E, desse modo, originalmente, trabalhar significa ser torturado no tripalho. Então, olha só, da onde às vezes chegam as coisas que estão integradas dentro de nós e a gente nem percebe, né? Aí eu fiquei me imaginando ali, né? Quem eram os torturados? Os escravos e os pobres, que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posse. Eu achei bem bacana, porque às vezes a gente fala coisas, se expressa em relação ao trabalho e não sabe o quanto às vezes tem a ver com esses conceitos que já estão aqui, ó, essas crenças que nós temos e nem percebemos, né, nessa relação com o trabalho. E a gente vai vendo um pouquinho como foi essa relação do trabalho ao longo, né, do tempo, né, das eras da humanidade. Primeiro, nós éramos nômades, né? Como nômades, a gente não produzia nada. A gente vivia, né, isolados, não tínhamos uma sociedade estabelecida, não plantávamos, não tínhamos nenhum tipo de produção, nada. Não criávamos nenhum animal, nada. O homem saía para a natureza, caçava, voltava, se abrigava lá numa caverna, nem construía uma casa, nos primórdios mesmo, e pronto. Né? Viviam, acabavam os recursos naquele local onde eles habitavam, seguiam para outros, novamente para... Né? Então, essa era a relação. Um homem em constante mudança em atendimento às necessidades do momento. E tinham métodos muito rudimentares ali, ferramentas rudimentares e tudo de caça, de sobrevivência, né? De vestimenta, de tudo, com peles de animais, mas efetivamente eles não produziam nada. Só depois de um período é que o homem primitivo começa a se estruturar enquanto sociedade para, né, se torna sedentário, né? E aí ele passa a criar, a plantar, e começam a se formar as cidades, né? O início de uma sociedade, né? E começa também a divisão de tarefas. Pessoas que eram responsáveis por determinadas áreas, né? Um pelo cultivo, né? Outro pela criação, um arava a terra. Então, cada um com a sua função. Então, surge aí já essa divisão de trabalho, né? De responsabilidades. Chega um momento em que essa sociedade já está mais organizada socialmente, né? E aí aparecem as atividades administrativas e leis, porque a sociedade ela precisa ser regida por leis. E eu me lembro que Paulo falou aqui, que foi bem legal, imagine se amanhã dissesse, olha, não tem mais nenhum tipo de controle. Eu fico pensando se alguém ia sobreviver aqui, se a gente já está aqui. Porque nós não estamos ainda num estágio, né, de compreensão evolutiva de dizer você não pode roubar, viu, que senão você vai preso, você não pode matar, viu. Nós não estamos lá, ainda estamos no processo. Então, as leis humanas são extremamente importantes para orientar essa humanidade, que ainda está nesse processo, ok? E aí cresce também o número de serviços, porque a sociedade se organiza, cresce, vem outras necessidades, né,
de sobrevivência, então as atividades vão se ampliando. Aí temos um período da primeira e segunda revolução industrial, onde efetivamente se tem produção, né? Automatização dos processos, né? E que exige uma demanda de mão de obra muito grande. E a gente vê muito essa questão nesse período do êxodo rural, né? As pessoas migrando para os grandes centros em busca de melhoria, né? Chegamos aqui, vários problemas sociais tivemos, né? Surgimento de vários cortiços, né? As condições insalubres ainda, porque era algo que não era muito regulamentado, não existiam tantas leis trabalhistas, né, para poder proteger as pessoas que trabalham horas, né, em ambientes péssimos de trabalho. E aí a gente vive uma revolução tecnológica, né? Está agora aqui numa revolução tecnológica, onde o conhecimento é um produto de muito valor, o conhecimento, né? A inteligência, a gestão é muito importante, porque nós temos hoje sistemas bem mais complexos, né? Do ponto de vista profissional. As empresas cada vez mais precisam estar em busca de estar se renovando, se atualizando, né? Você pode ficar obsoleto aí, em questão de 1, 2 anos já foi, se você não acompanhar o movimento, porque está tudo muito veloz, né? Muito planejamento, né? E a informação tornou-se fundamental, né, para todos esses processos. Então, olha como ele foi se desenvolvendo. Ele saiu de lá, de uma simples atividade de ferramenta de pedra lascada, para chegar na tecnologia que nós estamos hoje. Tudo isso foi possível porque o homem evoluiu, o homem adquiriu conhecimento, não é? O espírito foi adquirindo habilidades, a cada reencarnação isso vinha sendo, vamos dizer assim, atualizados. Nós vamos sendo atualizados, né? Nosso conhecimento vai sendo atualizado, o nosso corpo vai sendo atualizado, tudo. E para cada vez que nós retornamos, voltamos mais aptos a realizar. Mais aptos a entender o nosso próprio processo aqui evolutivo, ok? Pronto. E agora, nós vamos fazer essa atividade. A gente vai se dividir aqui de forma igual. E eu vou contar com vocês aí, para me ajudarem a fazer 6 grupos. Certo? Com 9 pessoas? Pronto. Primeiro grupo vai discutir sobre essa questão. O que você entende por trabalho? Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Todas essas questões têm link com a parte nossa material e a parte espiritual. Então, vamos tentar linkar isso. Grupo 2. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Por que é uma lei imposta? Por que eu preciso trabalhar? Grupo 3. Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? E aí não é só um sim ou não, viu, gente? Vamos conversar sobre isso, né? Trazer o porquê das coisas, né? Explicar. Grupo 4. Reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. Grupo 5. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e social. Moral. Grupo 6. Qual a sua relação com o trabalho? Essa tem um pouquinho a ver com a carinha lá, né? Vocação versus financeiro, necessidades do espírito versus matéria. Ok? Então, vamos nos organizar rapidinho aí em 9 grupos, e eu vou pedir a vocês para pegarem aqui as folhinhas. 6 grupos com 9 pessoas. 9 pessoas. E aí, como é que foi a discussão? Foi boa? Eu estou olhando aqui, viu? Entenderam direitinho a ideia, viu? Muito legal. Pronto. Então, a gente vai começar. Todo mundo finalizou, não é? Tá aí com seu. Então, vamos começar com o grupo 1, né?
Grupo 1 aqui na frente. A gente vai mais de uma pessoa, não vai deixar ela sozinha. É um grupo, gente, é um grupo. É um grupo, venha. Não seja tímido, só seu Jorge e mais ninguém. Você também está aí falando, venha, venha. Não, eu não acho que ele é tímido, não, venha, pode vir. Vão aqui. Por que não? Você é do ciclo básico, você não é de sábado, viu? Aqui não tem isso. Então, vamos lá. Então, leia ali o que é. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Está ligado, né? Alô? Agora. Tem que botar perto aí. O nosso tema, foi o que você entende por trabalho? Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? E nós, nas nossas discussões, além de trabalharmos, de escutarmos o trabalho de cada um, entender o que cada um faz, a gente conseguiu, através de lembranças da palestra que a gente vê no quiz, né? E outros assuntos do livro, de leituras, a gente entendeu que, como o trabalho, basicamente, ele é o desenvolvimento de novas habilidades para o espírito. Mas trazemos também a parte teórica, né, Jorge? A parte física do personagem, de nós como encarnados. Então, entendemos que o trabalho é a necessidade de sobrevivência, ela é a honestidade consigo e com o outro, é uma honestidade bilateral no momento de uma troca o tempo inteiro. Servir, ser útil, como gratidão, empatia, cuidado e amor. A gente lembrou das nossas enfermeiras no grupo, aquele trabalho do servir ao próximo o tempo inteiro. O trabalho voluntário de servir sem receber em troca, a necessidade de sobrevivência do personagem e a autoconscientização no melhoramento espiritual, no convívio coletivo. Esses temas todos trouxemos para a nossa vida e o Jorge vai concluir da parte espiritual do trabalho. Eu seguro. Vamos. Você quer que eu fale de quê? Você vai falar do geral. O trabalho geral. Muito bem. Bote o microfone perto. Boa noite, gente. O trabalho é super importante porque realmente dignifica o ser. Sem o trabalho, nós não conseguiríamos levar adiante esse processo de reencarnação, esse processo evolutivo. Então, em função do trabalho, nós nos conscientizamos de que ele é super importante quando nos leva a essa reflexão de que a cada reencarnação o espírito tem que se melhorar. Nós somos experiências que trazemos conosco em nossas reencarnações. E a cada reencarnação, nós temos que desenvolver essas experiências sempre para melhor. Novas habilidades, novos conhecimentos. E é através do trabalho que é o fruto primordial desse desenvolvimento. Aí nós colocamos algumas frases interessantes. Quem não nasce para servir, não serve para viver. É uma máxima que é muito conhecida, né? O trabalho dignifica a alma e o ser humano. Então, isso tudo faz parte. Porque nós somos o quê? Nós somos seres dual. Nós somos humanos e somos espirituais. Somos espírito. Vivemos em duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. Então, agrega tudo de um modo geral. Espero que tenha... E aí, né? Parabéns, hein? Gostei. Fotografe e põe no grupo. Beta aí, fotografa e põe no grupo. Tá bom, né? O pessoal arrasou. Mas a turminha boa. Grupo 2. Quero mais de um, viu, gente? Isso é um grupo. É um grupo. Nem que seja para ficar de enfeite aí na frente, mas vamos embora. Isso, vem a Célia. Hã? Vai ficar de enfeite. Vamos lá.
Boa noite a todos, todas e todes. Sacanagem. Por livre e espontânea pressão, né, foi escolhido para falar. Assim, todos os temas eles se correlacionam. Vocês vão ver que o pessoal vai vir aqui na frente, vai falar, vai se correlacionar os temas. Mas, se a gente prestar bem atenção na nossa pergunta do grupo 2, usar um pouquinho aí de sapiência, a própria pergunta já nos responde a questão. Quando você bota, sabemos que o trabalho é uma lei natural. É uma lei natural o trabalho, não é isso? Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? É imposto ao homem justamente porque é uma lei natural. Se o homem, como espírito, faz parte do universo, como matéria, que está em incessante evolução, né? A ociosidade para o espírito é um suplício. Um suplício, na verdade, a ociosidade, né? Então, o trabalho corresponde ao movimento, à evolução, que a gente vai para o tripé do espiritismo, foi o que a gente discutiu, né? A evolução ela se dá moral, intelectual, né? E espiritual. Então, o espírito está em incessante movimento, em constante movimento. E esse movimento faz parte das leis que regem do universo para que possa, assim, mudar a energia do universo. A gente está em constante evolução. E aqui no cartaz nós botamos algumas coisas que Larissa vai falar, que eu sei que ela treinou muito, ficou lendo meia hora esse cartaz. Então, progresso social, lei natural, necessidade de sobrevivência, propósito, realização pessoal, construção, desenvolvimento de habilidade, evolução espiritual. Bom, boa noite. Diante dessa tempestade de ideias que nós colocamos ali, em cima da questão, né? Aí eu vou selecionar um progresso social. Progresso social. Eu entendo o quê? Que o trabalho, ele realmente, sem o trabalho, não há um progresso social. O homem não consegue se colocar na sociedade sem estar trabalhando, né? Lei natural, ele já falou. Necessidade de sobrevivência, também, outro aspecto, né, que está dentro de todo esse processo. É uma necessidade da gente ter como conseguir o pão de cada dia no trabalho. Tem mais duas? Realização pessoal e propósito. Bom, na verdade, quando a gente trabalha, a gente consegue desenvolver habilidades e encontrar dificuldades para a gente evoluir coisas que talvez a gente não enxergasse que a gente precisa se a gente não tivesse aquele obstáculo, né? Sempre que a gente tem uma dificuldade, a gente vai procurar uma forma de resolver e vai acabar se desenvolvendo. Isso ajuda também com que a gente consiga desenvolver o nosso propósito aqui, que não é simplesmente a nossa evolução, é ajudar o nosso planeta a ser melhor, é ajudar as outras pessoas. Então, o trabalho ele não é exclusivamente para você, ele tem que ser para todo mundo, né? Você não veio aqui só para fazer por você, você veio aqui para também transformar esse lugar num local melhor para todos nós que estamos aqui. Sobrou algum? Acho que não sobrou nenhum. Acho que não, acabou já. Não, acho que acabou já. Acabou. Deixaram você só. Obrigada, gente. Obrigada. Grupo 3, se apresente. Obrigada. Vivaldo está sendo convocado aqui para frente. Boa noite. Nosso tema foi o 3. Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? A gente bateu cabeça, viu?
Aqui a representação inicial começou com uma diferença. Que a ideia é que todo mundo tem uma necessidade diferente, né? Então, a ideia de evolução foi a escada, e para chegar no mundo evoluído, aqui tem um sol, não dá para ver muito, mas tem uma floresta, um sol, uma representação de conforto, né, de evolução, de plenitude. E cada ser tem uma perninha de tamanho diferente. O degrau é grande, mas em alguns tem uma sobreposição de material para que os de perninha menor conseguissem alcançar. Então, 3 tópicos que a gente discutimos algumas coisas. Que a necessidade de trabalho são diferentes, a depender de cada espírito. Todos têm a necessidade de trabalho, que é inerente, né, ao espírito, ao ser humano, devido à lei natural. E trabalho é parte constituinte do espírito e pertence à lei de Deus. Então, eu vou pedir que Soraya fale um pouco mais sobre a nossa discussão. Não? Ou alguém que queira falar, Vivaldo, JP. Mas vou ceder a honra primeiro, que JP estava muito empolgado. Então, boa noite. A gente chegou na conclusão que realmente existe essa diferença. Então, são trabalhos diferentes. Aqui no mundo físico, como no mundo espiritual, né? Mas são trabalhos que têm que ser feitos, né? São trabalhos que dignificam o homem. Então, aqui realmente é uma comunidade onde cada um ajuda o outro, assim também como eu imagino, te conversando, até comentou, o Vivaldo falou, não, nunca passei, eu não sei, mas deve ter passado, ele que não se lembra. Assim como eu também imagino, né, que eu tenha passado. Então, são sim, por isso que a gente simbolizou, colocou esse símbolo, né, de diferente para dar essa resposta, né, que existe sim essa diferença entre os 2 trabalhos, que é o trabalho aqui na Terra e o trabalho espiritual, e que são trabalhos realmente que têm que ser feito, cada um encontrar, né, o que te torna feliz, o que traz felicidade aqui na Terra. Eu acho que esse é o caminho, né, o caminho do sucesso, né, é o caminho da felicidade, não somente atrás do dinheiro em si, é importante, né, não vamos, né, ser hipócritas de falar que a gente não vai atrás, que a gente tem que realmente correr, porque o mundo se tornou isso hoje, né? É capitalista, então não tem jeito, como Soraya comentou também. Então, existe a necessidade da fome, que são necessidades diferentes do mundo espiritual. Lá tem outro tipo de necessidade. Aqui é um personagem, como a gente presenciou em algumas aulas anteriores. Então, são personagens onde a gente tem que estar ali alimentando ele, cuidando do personagem, porque senão nada adianta, né? Se a gente só usa o nosso trabalho, a mentalidade, sem se preocupar um pouco com o nosso personagem, com o nosso físico, né, com o cuidado, vai tudo em vão, né? Como a gente tem diversos exemplos aí de pessoas magníficas que fizeram muito, né? Steve Jobs, que acabou falecendo, né, com câncer. Então, o câncer provavelmente foi proveniente de muita coisa que ele fez e não se cuidou. Então, por isso que existe esse cuidado, que imagine o quanto que ele fez para tantas pessoas, né, o tanto que ele transformou. Né? Ele era um ser muito evoluído espiritualmente para conseguir fazer tudo o que ele fez, né? Mas faltou o cuidado, né? Talvez o cuidado com o corpo, o se medicar mais um pouco, não se estressar tanto, né? Enfim. Então é isso. Quer dar uma palavrinha? Pronto, agora é só. Parabéns para o João, porque ele ensinou um bocado no grupo. E que essa diferença realmente. Aqui muitas vezes briga-se muito pelo bem material, pelo sucesso profissional, aí, como até se discutiu no grupo. Cada qual fica almejando o lugar mais alto na posição.
às vezes qualificado, e até escolhe, né, senhora? Escolhe para qual colocação quer ir e tal, né? Porém, depois da transição, o negócio muda. Brincamos até no grupo também, que tem pessoas aposentadas que hoje odeia trabalho, não quer fazer nada. Só que depois da transcendência, o negócio muda, volta a trabalhar. E aqui, enquanto estivermos aqui, a seriedade do negócio é a diversão de trabalhar espiritualmente. Porque materialmente não vale nada lá para cima. E em muitos vídeos, em muitas coisas, a gente vê que ainda, quando se tem o passamento com pouca cultura espiritual, dá mais trabalho lá. Então é mais fácil descascar o abacaxi logo aqui, gente. Obrigado. Já começar por aqui. Obrigada, viu, gente? Deixa eu ver. Temos 10 minutinhos. Grupo 4. Grupo 4. Por quê? Não vai deixar ela... Não, gente, deixa ela... Deixa aí. Isso... Vão... não. Para todo mundo, de preferência, temos um canal. Gente, vamos tentar. Nós temos 3 grupos. Vamos ver se a gente consegue. 1, 2. Né? Tanto faz os 2, né? Bom, primeiro, boa noite. Eu sou Ivana. O nosso grupo ficou encarregado de fazer a reflexão e discussão do ponto de vista espiritual e evolutivo do porquê das desigualdades sociais. Né? Então, tipo, se Deus é justo, por que um nasce pobre e outro nasce rico? Né? Se existe a justiça divina, por que João veio em uma família que passa necessidade, que tem fome, e Antônio veio em uma família que tem muitas posses, então viaja muito? E aí a gente ficou se questionando sobre isso. E quando a gente fez esse questionamento, a gente entendeu, né, que isso parte de um processo evolutivo, né, da evolução do espírito. E que, como a gente tem um livre-arbítrio, e esse processo de escolha que acontece antes da gente encarnar, então a gente escolhe vir nessa condição, porque a gente entende que pode ser uma necessidade que passa por um aprendizado, né, ou experiências que a gente precisa viver para adquirir resiliência, ou uma oportunidade de crescimento, né, espiritual. E quando a gente entende essa questão do livre-arbítrio, aí a gente vê assim, por que alguém nasceu, foi rico em uma encarnação, não soube, né, utilizar esse dinheiro de uma forma benéfica, assim, para ajudar outras pessoas, e aí vem a lei, né, tipo a lei natural da causa e efeito, né? Então ele pode voltar sem aquela condição. Por quê? Porque ele não soube usar aquilo de uma forma positiva. Então, a gente passou também por esse questionamento. Que mais? Falamos das questões das leis divinas versus a lei dos homens. Tipo, até que ponto essa desigualdade social muitas vezes não é feita pela ganância do homem, né, de querer... porque o dinheiro não foi Deus que criou. Né? O dinheiro foi inventado pelo homem. Né, as posses, a ganância, que a pessoa fica naquela, né, busca incessante por ter mais, por ter mais. Mas não necessariamente o ter mais vai trazer evolução para aquele espírito. Né? Tem pessoas que têm muito dinheiro e fazem atrocidades terríveis. Tem pessoas que a gente vê até historicamente, né, na história da humanidade, pessoas que foram muito ricas e que usaram isso o dinheiro como ferramenta de opressão. Então, nesse caso, isso é algo bom? Não. Para o processo de evolução do espírito, não. Então, a gente também questionou a gente também trouxe esses pontos. Mais alguma coisa para falar? Boa noite. Ela falou praticamente tudo que o grupo percebemos, né? E eu entendo que a desigualdade social, um ponto de vista, né, espiritual, evolutivo, ela é uma necessidade que, né, o espírito tem, né, como ela falou, que ela citou, de que a gente já vem com um propósito, já vem com um planejamento, e cada espírito ele já vem possivelmente já programado a passar por determinadas experiências,
nessa vida, em uma vida material, uma experiência espiritual em um plano material, né? E por isso que tem essas desigualdades, essas diferenças, né? Porque cada um, acreditamos que através do seu nível evolutivo também, né, vai ter processos, experiências materiais nesse plano, vai ter experiências mais brandas, mais positivas, mais benéficas, vai vir em uma condição melhor, em uma família melhor, em um país melhor, e vai contribuir com a sua evolução. Já outras pessoas não. Outras pessoas, digamos assim, pelo karma delas, né, que não é punitivo, mas sim regenerativo, evolutivo, é um processo que a gente aprendeu, né, de agente educativo, não punitivo. O karma para a gente evoluir, né? Então, esse processo, as pessoas, vai ter gente que vai ter que vir em uma condição mais degradante, talvez para que esse processo de aprendizado seja mais desenvolvido, mais rápido, mais acelerado. Enfim, eu penso nesse ponto de vista. A questão do exercício da fé também, né, que a gente falou, que muitas vezes pode ser um processo, né, para você exercitar essa fé. E tem uma outra questão, tipo, que, por exemplo, uma irmã Dulce, né, que ela nasceu necessariamente na família, ela nasceu na família rica. E ela abriu mão daquilo e foi ser pobre, e nem por isso ela através da pobreza, do desapego, ela gerou algo que é muito maior e que é muito mais rico. Ela trouxe uma riqueza compartilhada, porque ela tirava as pessoas, né, de uma situação muito vulnerável para trabalhar e para cuidar dessas pessoas e, muitas vezes, curar essas pessoas, né, em um processo de evolução. Então, essa questão da riqueza e da pobreza, algumas vezes a gente vê exemplos de inversões disso, né? Então, é um conceito que eu acho que é muito criado pela sociedade, pelo homem. Né? Tipo assim, quem é rico, quem é pobre? Por que você tem dinheiro, você, né, é rico? Quem foi que criou o dinheiro? Não foi o homem? Aí você é rico porque você tem posses, tem isso, tem aquilo outro, tem carrão. Mas você pode ser pobre de espírito. Obrigada. Valeu. Vou pedir para os outros dois grupos virem já aqui logo para frente. O grupo 5 e o grupo 6. Gente, vem. Não tem mais ninguém aí do grupo 5 para vir, não? Tá vendo? Que gente acanhada. Então, vamos lá, vem. Ficando aqui no cantinho, porque a gente já vai. Ó, tá vendo aqui, grupo 6? Aqui, ó, tá vendo, grupo 6? Vocês vão deixar só 2 aqui, é? Olha o grupo ali, vem o... Bom, então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Nós vamos falar sobre analisar e discutir o progresso social a partir do progresso intelectual e moral. Ou seja, o foco seria o progresso social, né? E a gente percebe que, para haver um progresso social, é preciso que a sociedade, a comunidade esteja, vamos dizer assim, em equilíbrio, né? Esteja em harmonia, esteja em liberdade, todos estejam, vamos dizer assim, numa área de conforto e até de evolução, né? A gente se aprofundando um pouco mais. Então, a gente viu que o progresso social ele está diretamente ligado ao progresso moral e ao intelectual. E as coisas meio que se misturam, né? Tanto é que a seta vai para lá e vem para cá. Então, é preciso haver o equilíbrio, né, do processo moral e intelectual para que ocorra o progresso da sociedade e da comunidade. E a gente pensou o que seria o progresso moral. Eu vou citar aqui para vocês, daqui a pouco, o que a gente colocou, e o que seria o progresso intelectual. A gente percebe que um complementa o outro, né? Que é preciso ter as duas coisas. Às vezes a gente pensa assim, não, mas se a pessoa tiver um coração bom, se a pessoa for maravilhosa, tiver amor ao próximo, nem precisa estudo,
né? Mas, na verdade, a gente sabe que o progresso intelectual é também muito importante, um e o outro. Vou fazer uma analogia simples. Se a gente tem um agricultor que ele planta ali para a sua subsistência, com a enxada, trabalhando ali com seus instrumentos e ajuda as pessoas da comunidade em volta, ele produz, ele dá comida a várias pessoas que não têm condições e tal. Ele tem, vamos dizer, uma evolução, um intelecto, uma evolução, um progresso moral que a gente pode considerar razoável, né? Mas se ele tivesse a tecnologia, o estudo, a expertise de como produzir mais, de como colher mais, né, dos seus equipamentos, ele poderia produzir muito mais e ajudar muito mais, não só a comunidade dele, como a comunidade em volta, numa abrangência maior. Então, a gente vê que as duas coisas são fundamentais. E o que é que a gente colocou aqui como progresso moral? A gente citou algumas coisas que nos ocorreu. Ética, princípios, consciência, regras sociais, igualdade social, honestidade, altruísmo e empatia. A gente sabe que tem muito mais do que isso. E o intelectual, o desenvolvimento de habilidades, o trabalho, a formação intelectual, a cultura, né? Junto a tudo isso, a consciência e o compartilhar. E aqui a gente colocou um coração em cima, porque consideramos que é fundamental para que exista um progresso social o amor, né? Sem o amor, isso não aconteceria. Você gostaria de falar alguma coisa? Na verdade, no finalzinho, eu lembrei de três temazinhos que, na minha visão, acredito que é indispensável, né, para o progresso social. Eu anotei aqui. Um deles é a equidade salarial entre homens e mulheres, né? Porque se a gente está falando em progresso social, é preciso que a gente comece fazendo as retificações necessárias que não fizemos ao longo de vários anos, né, vários séculos. O outro é combate a toda forma de discriminação. Então, se uma sociedade ela quer avançar, se a gente fala em progresso social, é preciso que a gente, de fato, combata qualquer forma de discriminação. Um outro é o olhar atento para as desigualdades sociais, então, combate à fome e assim por diante. E o último que eu trouxe aqui é aquele lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Vou falar? Bom, boa noite. Só dando um complemento aqui ao que o pessoal falou, seguinte, para que haja um progresso social, é necessário que haja um progresso intelectual, a formação do caráter, a formação acadêmica, seja formal, a educação informal também, né, ou não formal, certo? Isso vai se consolidando na pessoa. E isso traz, evidentemente, um progresso moral também, né? Mas para que isso seja externado para o progresso social, precisa ser compartilhado, né? Através do ensinamento, através da experiência, da sociedade, das associações, da sociedade como um todo. Tá certo? Então, é necessário que haja um crescimento, um progresso intelectual que ajuda no desenvolvimento moral, para que isso, compartilhado em harmonia, ela falou em amor, em equilíbrio, ajude no progresso social. É isso. Oi. Boa noite. Vamos lá, aqui é o grupo 6. Nós vamos falar sobre qual a sua relação com o trabalho, vocação versus financeiro, necessidade do espírito versus matéria.
o grupo aqui, você vê que está bem unido, né? Isso é uma força de trabalho aqui, você vê que está bem forte. Nós criamos aqui 4 pilares assim importantes que nossa amiguinha ali colocou, a gente todos concordou ali. Temos aqui a parte financeira, que a parte que recompensa financeira, que na verdade é uma recompensa financeira para a nossa sobrevivência encarnada, para a sobrevivência alimentar, não é sobrevivência espiritual. Né? Essa aqui financeira é essa. E independência financeira para ter uma sobrevivência melhor. Também temos aqui a parte de responsabilidade social, que seria o quê? No trabalho você consegue, acho que foi já até dito aqui, quando você trabalha, você está criando alguma coisa, está ajudando em alguma coisa, o desenvolvimento de alguma coisa que você está desenvolvendo. Isso é uma responsabilidade social também. E a troca de conhecimento com os colegas, com os chefes, os profissionais. Essa utilidade aqui não tem muito sentido. E tem aqui a parte do amor, que tem que fazer um trabalho com aquilo que você gosta, né? Que você se sinta bem em fazer, que você estudou para aquilo, ser gratificante, né? Fazer uma coisa que te dê prazer em fazer. Isso é importantíssimo. E tem que ter habilidade, né? Competência e conhecimento para que possa fazer estou sendo rápido porque eu sei que a professora aqui está aqui só. Mas vamos lá. Então é isso. Então eu quero falar um pouquinho aqui dessa uma coisa que eu achei interessante ali. Qual a sua relação com o trabalho? Falar um pouquinho de mim, assim, que eu tenho uma relação muito forte com o trabalho. Eu trabalhei desde cedo e eu tenho assim uma experiência vasta em várias profissões, é uma coisa impressionante. Não estou aqui me querendo. Eu tenho uma relação muito forte mesmo. A minha vida, eu trabalhei 12, 15 anos muito internacional e não me ter tirado férias. Trabalhei em vários setores, fez um crescimento assim. Eu realmente tenho uma relação muito forte com o trabalho. E realmente é uma coisa que deixou muito... Não me deu muito dinheiro, não, porque eu nunca gostei muito de dinheiro, não. Eu sempre gastei muito. Mas eu, graças a Deus, aprendi muito com o trabalho. Então, eu vou dar aqui a palavra aqui à minha amiguinha aqui, que ela vai dar continuidade aqui. Abraço. Alô? Boa noite. Tá todo mundo tímido aqui, inclusive eu. Mas a gente quis trazer esses 4 pilares que seriam também relacionados àquelas questões de vocação versus financeiro, as necessidades do espírito e da matéria, porque aqui está tudo englobado, né? Então, assim, é como se fosse... cada círculo desse representa, como ele falou, um aspecto que está relacionado ao trabalho, que é você fazer o que você ama, você ser pago por aquilo, você ter competência para fazer aquilo e esse trabalho ser útil de alguma forma para a sociedade. E quando você consegue os 4 pilares ao mesmo tempo na sua vida, no seu trabalho, você chega nesse meinho aqui, que a gente não sei se dá para ver, mas colocamos aqui uma legenda, que seria o ideal, né? Que é a junção desses 4 pilares. Então, você consegue chegar num nível de uma missão, digamos assim, porque aquilo passa a ter um propósito. Seu trabalho não é só um trabalho que você só vai para lá para ganhar dinheiro, para algumas necessidades, que seria a necessidade da matéria. E também não é algo como uma doação, assim, um trabalho voluntário, por exemplo, que seria só mais voltado para a necessidade do espírito. É algo que consegue englobar todos esses aspectos e você se sentir realmente uma pessoa útil e feliz naquele trabalho. E eu, pelo menos, ainda não cheguei lá. Eu acredito que muita gente aqui ainda não está lá também, mas eu acredito, e o grupo concordou também, que seria o ideal, né? A gente buscar esse tipo de trabalho que consiga preencher todas essas lacunas. Tem uma frase que diz que faça aquilo que você gosta, que você não vai ter que trabalhar um dia da sua vida, né? Tem uma... não sei. Mas essa relação com o trabalho é uma coisa muito individual mesmo, né? Eu vou passar aqui para vocês, vai ser rapidinho, porque vocês falaram tudo que está aqui. Na realidade, eu fiz vocês dar aula no meu lugar, né? Você está vendo como eu estou ficando esperta, né? Ficando esperta, fiquei só ali... né? Mas, na realidade, a ideia é que a gente troque um pouquinho de experiência, porque ficar aqui eu só falando de trabalho fica uma aula chata, né? Vamos combinar que não é uma coisa legal. Então, eu vou passar aqui mais rapidamente aqui, né?
O trabalho é inerente ao ser humano, mesmo para aquele que materialmente não precise dele para o seu sustento, pois tem a obrigação de ser útil à sociedade, né? Só através do trabalho que se define como toda atividade útil, o ser humano realiza seu crescimento espiritual. A partir desse trabalho, dessas relações, de tudo que a gente conquista aqui com o nosso trabalho, isso tem uma influência direta na evolução do espírito, né? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza, sim, né? Como a gente já falou. E aí só devemos entender por trabalho as ocupações materiais. Eu fui lá e colei do Livro dos Espíritas, viu? E aí o que ele responde, não, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, nós continuamos trabalhando, lê do engano aquele que acha que ao desencarnar vai ficar em berço esplêndido, vai dormir, tocar harpinha. Não. O espírito vai ter também a sua parcela de trabalho. E por que o trabalho, então, é imposto ao homem? Que a gente discutiu, vocês foram bem cirúrgicos assim nisso. É a consequência da sua natureza corpórea. A gente precisa trabalhar, gente. Precisa trabalhar. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque seu trabalho é a sua atividade. Ao que é físico, franzino, Deus concebeu a inteligência para compensar, mas não há sempre trabalho. Então, você tem aquele, né, que usa mais o cérebro, o outro que usa mais os músculos. E está tudo certo, porque a gente precisa de ambas as coisas, né? E cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu tempo. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Nos mundos mais evoluídos, as necessidades serão diferentes, até do ponto de vista físico, né? Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, alguém falou alguma coisa aqui, né? Ao invés de ser um benefício. Ó a carinha do crente que acha que vai desencarnar e vai ter o descanso eterno, e a decepção quando descobre que não, né? O trabalho continua, o trabalho é eterno. E quando a gente falou das desigualdades, porque ela existe, desse ponto de vista de distribuição de renda, de desigualdades sociais, de sistemas econômicos, vem muito isso, né? E vocês falaram exatamente isso. As desigualdades sociais são resultantes do estágio primário da evolução em que se encontra a humanidade. Se nós já tivéssemos integrado boa parte dessas leis, né? A gente não teria tantas diferenças, né? Então, vivemos o que vivemos porque ainda estamos no estágio evolutivo que eu volto a dizer que é a infância ainda. A gente ainda está aprendendo, engatinhando para entender o que, de fato, é uma sociedade. Como se portar numa sociedade, né? Então, qual seria a nossa sociedade ideal? Aquela sociedade que já tivesse integrado essas leis, né? Que entendesse o que significa a relação com o outro, né? Que entendesse o que significa a sua relação com o meio onde vive, com a natureza, com tudo, né? A gente não teria essas desigualdades. E a condição material de um espírito está relacionada à sua evolução? Não, a gente viu aqui, foi discutido exatamente isso, não. Mas a gente precisa ter um equilíbrio, vocês falaram também, precisa ter um equilíbrio. Por quê? Porque somos espíritos que vivem em dimensões diferentes, numa dimensão material, com necessidades materiais, e que eu preciso da matéria. É diferente do materialismo, onde a única coisa que importa, a única visão de vida que você tem, é do ponto de vista material, como se nada mais existisse. Mas nós precisamos, né, de roupas, de comida, nós temos necessidades, né? Então, não necessita. Não é. A relação entre o progresso social e intelectual, apesar do avanço da história, o progresso intelectual e o progresso moral caminharam juntos? Não. Nunca caminharam juntos. Né? Intelectualmente, às vezes, o homem evolui e pega todo aquele conhecimento e tecnologia e faz uma bomba atômica. No primeiro momento. Depois,
se eu não me engano, doutor, tem equipamentos hoje, né, que usam a energia nuclear para detectar doenças. Mas primeiro ele fez uma bomba atômica, né? Então, mas a gente está caminhando, né? Porque a sociedade ela vai progredir cada vez mais, vai se tornar uma sociedade mais ideal, falaram aqui, à medida que a gente conseguir equilibrar isso, esse progresso, desses dois pontos de vista, né? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não, a gente viu, né? É a sua consequência, mas nem sempre segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar o progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. Quanto mais eu intelectualmente evoluo, mais capacidade eu tenho de compreender as coisas, de fazer as minhas escolhas. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Relação do espírito e trabalho. O espírito necessita do trabalho, mas existe um limite do trabalho. Né? Você não precisa se extenuar pelo trabalho, porque tudo, novamente, a gente volta para o equilíbrio. O Buda dizia, a gente precisa do caminho do meio. Nem tanto uma coisa, nem tanto a outra. Né? O trabalho ele pode ser visto também do ponto de vista intelectual, não é só o físico, né? Material, um trabalho espiritual também. Ali a gente faz as nossas escolhas, porque o espírito adquire habilidade a partir das nossas escolhas. Né? Então, cada um de nós hoje está inserido dentro de um contexto profissional que está trazendo aprendizado. E a gente está integrando isso. Em algum momento a gente vai integrar isso, ele vai trazer, não necessariamente para usar na mesma profissão, mas aquela habilidade você já integrou, onde você pode atuar de uma outra forma. Né? E a nossa relação com o trabalho fica essas perguntinhas que a gente aqui conversou. Vocês estão trabalhando com aquilo que sempre desejaram? Às vezes a gente nem sabe, né? A gente está no trabalho, mas não sabe nem o que gostaria, o que desejaria. Não é uma coisa difícil. Né? Eu me lembro que quando a gente sai, aí eu vou entregar a minha idade, né, agora, porque eu sou da época do primeiro e do segundo grau, né? Que você fazia primeiro e segundo grau, e o que acontece? Quando a gente terminava o segundo grau, você já tinha que decidir o que você ia ser quando crescer, né? Porque você ainda era um adolescente, não sabia nada da vida. Mas eu também. A gente podia fazer magistério, né? No segundo grau, magistério. Você acha que a sua vocação está à frente do retorno financeiro? Ou é o contrário? Isso são só reflexões que a gente conversou aqui. Como podemos casar a necessidade do espírito da matéria? Essa não é fácil, né? Até porque a gente não consegue nem reconhecer, às vezes, o desejo nosso desejo enquanto espíritos, né? Mas procura ver quais são as suas tendências, né? Aquelas suas vontades, aquilo que te chama atenção, aquilo que te chama, né, que te atrai. Normalmente isso tem a ver com aquilo que você deseja mesmo internamente, né? Reflexões da ótica do espiritismo e social. Você pega água para mim. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Isso quer dizer, uma coisa é reflexo da outra, porque somos a sociedade. Então, queremos uma sociedade melhor, nos tornemos indivíduos melhores. Né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Eu achei fantástica essa frase. A gente precisa se renovar constantemente, até porque a velocidade do mundo está pedindo isso hoje, viu? Para a gente ficar obsoleto, é daqui para ali. Né? Isso eu estou passando mais rapidinho, porque a gente já falou tudo isso, né? Praticamente. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é a parte da estratégia de alguém. Como a gente vê isso em empresa, né?
quando estou fazendo, né, planejamento estratégico, como a gente ouve esta frase? Alvin Toffler. Então, só recapitulando, a percepção de que o espírito não pactua com sistemas, o espiritismo não pactua com sistemas que promovem a desigualdade, diz assim, o espírita concorda com aquilo, acha normal. Não é que a gente acha normal, não é isso, não compactua, não. Mas entende os processos evolutivos de cada um. Mas nós temos, sim, responsabilidades de alterar isso. Porque, além do progresso, disse, aquele que sabe mais, aquele que já está mais adiantado, precisa ajudar, aquele é responsável em ajudar aquele que ainda não chegou lá. Então, é parte nossa, sim, de responsabilidade. As desigualdades sociais, e considera que elas sejam obra dos homens. Isso não tem nada a ver com Deus, com as leis de Deus, não. São nossas. Essas desigualdades são promovidas por nós. Alguém falou, né? Quem inventou o dinheiro? Quem disse que tem que ter mais dinheiro? Né? Foi uma pessoa que falou aqui, é exatamente isso aí, se enquadra aí. Percepção de que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido ele de todas as maneiras possíveis. Então, existem várias formas de trabalho. O pensar é um trabalho. É um trabalho, gente. Para que algo seja realizado, ele precisa ser pensado primeiro, planejado. Entender que o progresso é inevitável e que jamais o homem retrocede na sua marcha. Percepção de que as teses espíritas são um avanço à humanidade e que elas se tornarão crenças gerais por tudo isso que a gente está falando aqui. Ó. Isso faz parte das nossas crenças, todas essas leis. Todos os princípios do espiritismo que vieram para justamente jogar luz aí sobre a escuridão do conhecimento, do autoconhecimento. Reflexão final. Como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? Enquanto unidade de trabalho, seja um elemento de agregação. Transformar será uma consequência dos seus pensamentos e atitudes valorizando o outro. Isso aqui. Faça o seu trabalho, a sua parcela de influência para a mudança do mundo. Isso é de Fernando Santos, nosso facilitador.